Intrigante questão emerge. Seria Yahvé conhecido apenas por Israel, ou sua identidade e adoração alcançaram povos anteriores à nação israelita? Pensemos. Antes de Moisés no Sinai, antes dos 10 mandamentos, antes de Jacó ser Israel, já havia menções a Yahvé. Quem eram esses antigos que conheciam seu nome? Como cultuavam o Deus de Israel? Isso revela um plano divino que transcende fronteiras e tempos. Este é o mistério da adoração a Yahvé antes de Israel. Para explorarmos juntos, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe suas ideias nos comentários. Iniciemos com a essência. Quem é Yahvé? Em Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta o nome de Deus, que responde: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. No versículo seguinte, Deus diz a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Êxodo capítulo 3, versículo 15. A expressão o Deus de vossos pais sugere um conhecimento prévio de Yahvé. O nome Yahvé, do hebraico Aya, significa mais que um título, denota existência eterna. Curiosamente, esse nome já era conhecido antes da sarça ardente. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, muito antes de Abraão, lemos: Naquela época, iniciou-se a invocação do nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Senhor ali é Yahvé, nos dias de Enos, neto de Adão. Como conheciam esse nome? Deus já se revelava aos buscadores? Em Gênesis capítulo 12, versículo 8, Abraão constrói um altar e invoca o nome do Senhor, Yahvé, um nome já familiar à sua linhagem. Isso levanta a possibilidade de a adoração a Yahvé ter sido transmitida mesmo em gerações corrompidas, com fiéis preservando seu nome. O Altíssimo sempre buscou e chamou pessoas, mesmo antes de Israel existir. Vamos nos aprofundar nessa história. Se esta reflexão inicial despertou seu interesse, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder a continuação desta fascinante descoberta. Avançando em nossa investigação, encontramos Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis, capítulo 14, versículo 18, muito antes do sacerdócio levítico. Abraão o reconheceu e lhe deu o dízimo. Gênesis, capítulo 14, versículos 19 e 20, demonstrando que a adoração a Yahvé existia fora da sua linhagem. A origem de Melquisedeque permanece um mistério, descrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sugerindo para alguns uma figura precursora de Cristo. Sua existência prova que a devoção a Yahvé era ativa em outros contextos. Outra figura notável é Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Ele servia ao Deus verdadeiro antes da lei ser dada. Ao visitar Moisés, Jetro se alegrou pelo bem feito a Israel e exclamou: Bendito seja o eterno Yahvé. Agora reconheço que Yahvé é superior a todas as divindades. Êxodo, capítulo 18, versículos 9 ao 11. Jetro ofereceu sacrifícios a Yahvé. Êxodo, capítulo 18, versículo 12, e foi acolhido pelos líderes de Israel, indicando que o Altíssimo já operava além das fronteiras israelitas. Consideremos também Jó, da terra de Uz, anterior a Israel, cujo livro centraliza seu relacionamento com Deus. Jó se refere a ele como o Eterno, Yahvé, em Jó, capítulo 1, versículo 21, e o reconhece como seu Redentor, Jó, capítulo 19, versículo 25. Seus amigos também discutiam sobre o Criador, mostrando que o conhecimento de Yahvé não se limitava a Israel, mas era conhecido e debatido em todo o mundo antigo. Afinal, Deus criou toda a humanidade. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Esses exemplos demonstram um padrão. Yahvé se revelava e indivíduos respondiam, mesmo antes da formação de Israel como nação. Adentramos agora a figura de Balaão, um personagem intrigante fora de Israel, com motivações questionáveis, mas que, de alguma forma, ouve diretamente a voz de Yahvé. Em Números, capítulo 22, versículo 9, Deus pergunta a Balaão: Quem são estes homens que estão contigo?
E no versículo 13, Balaão responde: Ide para a vossa terra, pois o eterno Yahvé se recusou a permitir que eu vos acompanhe. Números, capítulo 22, versículo 13. É notável que Balaão, um não-israelita da Mesopotâmia, utilize o nome da aliança divina, Yahvé, e reconheça sua voz a ponto de obedecer inicialmente. Porque Yahvé se comunicaria com alguém de fora de Israel. Embora Balaão se revele ganancioso posteriormente, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, seu papel inicial demonstra que Yahvé se manifestava além de Israel, e seu nome era conhecido por profetas gentios. Mesmo contratado para amaldiçoar Israel, Balaão é compelido por Deus a abençoar. Como amaldiçoarei aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como pronunciarei denúncias contra aquele a quem o Eterno não denunciou? Números, capítulo 23, versículo 8. Ele profere belas palavras sobre o futuro de Israel, incluindo uma visão messiânica. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Números, capítulo 24, versículo 17. A história de Balaão reforça que Yahvé sempre teve um plano global, revelando-se antes e depois da existência de Israel. A questão crucial é: estamos atentos a essas manifestações? Após explorarmos essas fascinantes narrativas que ecoam através dos tempos, uma questão fundamental se impõe. Por que dedicar tempo e reflexão ao reconhecimento de que Yahvé era cultuado muito antes da existência de Israel, e que seu nome ressoava nos lábios de figuras como Jó, Melquisedeque, Jetro e até mesmo o enigmático Balaão? A resposta crucial reside na compreensão de que o amor e o interesse do Altíssimo sempre transcenderam as fronteiras de uma única nação ou linhagem. Seu coração sempre esteve voltado para a totalidade da humanidade, desde os primórdios da criação. Desde o alvorecer da história humana, Yahvé demonstrava sua disposição em se dar a conhecer àqueles que, com sinceridade e anseio, o buscavam. Como belamente expresso nos Salmos, capítulo 113, versículo 3, desde o nascer do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Eterno. Sua atuação se manifestava em corações humildes espalhados por terras muitas vezes esquecidas, comunicando-se com indivíduos que não estavam sob os holofotes da história principal, chamando pessoas para si mesmo antes mesmo que qualquer aliança formal fosse gravada em tábuas de pedra ou escrita em pergaminhos sagrados. Essa constatação implica que a tapeçaria da história divina é infinitamente mais vasta e rica do que muitas vezes concebemos. E dentro dessa grandiosa narrativa, cada um de nós ocupa um lugar singular e significativo. Talvez, em algum momento, você tenha nutrido a sensação de que o Criador operava exclusivamente através de grupos ou indivíduos específicos, sentindo-se à margem ou desprovido das credenciais corretas. No entanto, a verdade que emerge dessas histórias ancestrais é profundamente encorajadora. O Altíssimo o enxerga em sua individualidade e tem estendido sua mão em sua direção muito antes que você sequer pensasse em buscá-lo. Assim como sua voz alcançou Jó em sua provação, assim como ele trilhou os caminhos com Enoque em uma era distante, e assim como chamou Abraão de uma terra imersa no paganismo, ele o chama hoje, no tempo presente. E a sublime beleza do Evangelho, a boa nova que transforma vidas, reside precisamente nesta promessa inclusiva, registrada em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome, carregado de poder e significado, é Yahvé. E na plenitude dos tempos, no Novo Testamento, esse nome nos é revelado em toda a sua glória através de seu Filho amado, Yeshua, Jesus, cujo próprio nome proclama uma verdade libertadora: Yahvé salva. Diante desse mistério ancestral que se revela com clareza, qual será a sua resposta pessoal? Você se disporá a buscar a Yahvé com um coração aberto e receptivo, mesmo que se sinta fora das fronteiras religiosas ou tradicionais. Você aguçará seus ouvidos para discernir sua voz suave e poderosa, assim como tantos fizeram em eras anteriores à existência de Israel. Você responderá ao chamado do Deus que tem atravessado séculos e culturas, incansavelmente, para encontrá-lo no ponto exato onde você se encontra?
Se esta mensagem tocou as cordas mais profundas do seu ser e despertou em você um desejo genuíno de explorar ainda mais as insondáveis riquezas da Palavra de Deus, convidamos você a se juntar à nossa crescente comunidade de buscadores da verdade. Ao se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com aqueles que também anseiam por compreender a amplitude do amor divino, você se torna parte de uma jornada transformadora de descoberta e fé. Sua busca pela face de Yahvé acaba de ganhar um novo e empolgante capítulo.